Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso do Projeto Alicerce, projeto esse que visa treinar e capacitar líderes e formar neles a visão bíblica e reformada de igreja. E aqui hoje nós vamos começar a falar, nessa segunda aula, a respeito das características do líder cristão. Na aula passada nós vimos o que é liderar biblicamente, quais são os passos, quais são as posturas, quais são os meios que o líder cristão deve ter na sua liderança dentro da igreja. E vimos então que liderar biblicamente envolve influenciar pessoas para seguir Cristo Jesus através do seu exemplo e principalmente através de uma postura serva. Vimos assim então que desde a postura de Cristo Jesus, da sua ação, da sua encarnação e também naquilo que ele concede através dos frutos do seu Espírito, nós somos chamados a servir pessoas, a nos entregar por outras pessoas. E a pergunta da nossa aula de hoje é: quem então está qualificado para essa tarefa? Quem é qualificado dentro do corpo de Cristo Jesus, dentro da igreja de Cristo Jesus, para servir na igreja? Então, a nossa aula hoje vai falar basicamente sobre o caráter do líder cristão. Quais são as características, o perfil, o que se espera de uma pessoa que vai ocupar posições de liderança dentro da igreja. E assim nós recebemos esse título de o padrão de Deus para o ministério. Nós olharemos principalmente, a nossa aula se voltará hoje a observar nas cartas pastorais, as instruções que o apóstolo Paulo dá a outros pastores, como Timóteo e Tito, que eram ali responsáveis por estabelecer e organizar a igreja de Jesus Cristo, dentro de cidades como Éfeso e as igrejas da ilha de Creta, no caso de Tito, a observar quais devem ser os padrões esperados para a liderança cristã e o que Tito deveria fomentar para que a igreja reconhecesse e escolhesse nos seus líderes. E assim nós vamos ver um resumo que essa frase nos dá, parece bem motivacional, bem coach, né? O talento pode colocar o homem na liderança, mas só o caráter o mantém lá. Nós vamos perceber que por mais que você tenha talentos, dons, habilidade de fala, habilidades pessoais, elas não são essenciais para manter você na posição de liderança. E principalmente não pensando na manutenção, aqui no permanecer na liderança, como um objetivo de poder, até porque vimos na aula passada que esse não é o objetivo da liderança cristã. O que nós vamos ver e o que vamos observar aqui é que verdadeiramente líderes usados por Deus manifestam caráter. E assim nós começamos a nossa aula hoje com uma pesquisa do grupo Barna, o Barna Group, um grupo cristão que faz algumas pesquisas, e você pode procurar na internet, várias dessas pesquisas estão disponíveis, sobre a crise atual. O grupo Barna reparou que 57% das suas pessoas entrevistadas têm uma desconfiança grande nos líderes religiosos. Isso é perceptível muitas vezes até no senso comum, na nossa ação diária. Se você conversa com pessoas fora do ambiente da igreja, ou até mesmo dentro do ambiente da igreja, você repara, você percebe que há uma certa desconfiança sobre as lideranças, os pastores, sua posição de autoridade dentro da igreja. Isso muito se dá porque a igreja moderna tem invertido os seus valores. A igreja moderna tem perdido aquilo que deveria ser essencial nas características de liderança. E aqui temos um quadro comparativo, um resumo, porque nós vamos entrar em detalhes, principalmente no que o apóstolo Paulo nos apresenta e nos diz a respeito da liderança cristã nas Escrituras. E veja que muitas vezes na igreja contemporânea, na igreja moderna, são exaltados muito mais os resultados e o que a pessoa sabe fazer. Nós escolhemos as pessoas primeiramente por aptidão. Isso não acontece só em igrejas de cunho pós-moderno, que tem as narrativas mais pós-modernas. Muitas vezes até dentro das nossas igrejas tradicionais, reformadas, presbiterianas, como nós pertencemos, de escolher pessoas por meio daquilo que ela sabe fazer, por uma aptidão, por meio de uma capacidade que ela possui, às vezes uma característica carismática, ela consegue agregar, envolver pessoas, ela tem influência ou fluência na sua fala, às vezes analisamos pela perspectiva profissional, ela é formada em tal área, ela possui tal grau de formação que pode contribuir na igreja. E muitas vezes a gente não faz uma outra pergunta: qual é verdadeiramente a característica dessa pessoa como serva de Cristo Jesus? Nós não observamos o seu caráter, a sua forma de piedade, a sua vida familiar,
a sua postura como serva, dentro de casa, dentro da igreja, como ela se relaciona com os irmãos. A gente despreza essas coisas como se, na verdade, isso fosse um brinde. Se temos pessoas dentro da igreja capacitadas, o brinde é elas serem características cristãs, o que é totalmente inadequado e inverso. É por isso que nós precisamos inverter a métrica de sucesso pragmática e carismática, que muitas vezes é vista nos meios das nossas igrejas, pela métrica do caráter, da integridade e da fidelidade. Hoje nós vamos nos atentar principalmente no primeiro capítulo de Tito e no terceiro capítulo de 1 Timóteo, onde veremos justamente que o que Paulo prescreve aos pastores é que busquem levantar bispos ou líderes ou presbíteros que possuem caráter, integridade e fidelidade. E antes que você também vá para uma outra perspectiva, um cunho mais legalista, de que a pessoa precisa aparentar religiosidade dentro da igreja, nós perceberemos também que a métrica desse caráter, dessa integridade, dessa fidelidade, ela não é uma produção da pessoa por si só. Ela tem uma influência da ação do Espírito Santo. Ela é totalmente vista como alguém dominada pelo Espírito Santo de Deus, uma ação de que Cristo está promovendo transformação. Isso aqui já nos dá um bom panorama. Na liderança da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quem nós precisamos ter são pessoas que verdadeiramente dão amostras de serem transformadas por Jesus Cristo, de verdadeiramente serem moldadas pelo caráter de Cristo. Porque senão o risco em colocarmos pessoas conforme as métricas modernas da igreja moderna, influenciada pelo mercado ou por qualquer outra coisa externa, é colocarmos pessoas narcisistas na liderança. Pessoas que se acham as suprassumo das suas realizações, pessoas que nunca permitem ser questionadas. Nós temos falado muito disso, tem bons livros hoje a respeito de liderança narcisista nos últimos tempos, onde essas pessoas se colocam em posição de intocáveis muitas vezes. Muitas vezes também o foco passa a ser a autoimagem, o que essa pessoa tem a entregar, a nos fazer. E acaba levando a igreja a uma ação de resultados a qualquer custo. Aqui nós perdemos de vista, então, muito do caráter e da essência da igreja de Cristo Jesus, que é transformar pessoas à imagem de Cristo e não levar pessoas a entrega de resultados religiosos, a resultados do mercado. E aqui então precisamos entender que o propósito e o padrão desse caráter da liderança cristã precisa ser justamente pessoas prontas para apacentar e serem exemplos dentro da casa de Deus, não para governar apresentando métricas nos relatórios finais, mas para que possam dar características, possam levar pessoas a serem iguais ao que elas estão sendo, exemplos de transformação de Cristo Jesus, ação e influência do que Cristo está fazendo no seu rebanho. Então, para entender bem como nós conseguimos enxergar essa característica, como conseguimos trabalhar isso em nós, afinal, se você está participando dessa aula, você busca ser um líder cristão, precisamos também novamente nos atentar a outros pilares. Mais uma vez, nós teremos 4 pilares da liderança, do caráter do líder cristão e do padrão de Deus para o ministério. E a primeira coisa que nós veremos é a respeito da identidade. A identidade do líder cristão. Ele precisa ser servo e despenseiro. Para isso, veja, por exemplo, o que diz Paulo a Tito, nos primeiros versículos. Veja o que ele diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Antes de nós olharmos para o comportamento, nós precisamos olhar para a identidade. A pergunta é como o líder enxerga a si mesmo. E aqui Paulo faz um paradoxo, o paradoxo da liderança. Ele abre a sua carta mostrando tanto um aspecto de submissão quanto um aspecto de autoridade. Paulo se apresenta como um servo,
Primeiro, veja que ele se coloca nessa ideia, e a ideia de servo aqui é justamente um escravo. Não é à toa que alguns pastores reformados, usam o colarinho clerical, a ideia de serviço, de pertencimento, de escravidão, de estar servo. Mas não a servidão e a escravidão como nós temos nos nossos tempos. O serviço, a servidão, a submissão se encontra na pessoa de Deus, no próprio Deus encarnado que é Cristo Jesus. E junto com isso, então, o apóstolo Paulo também se coloca como autoridade, como um apóstolo. Mas veja que também essa ideia de apóstolo é muito distinta do que nós temos hoje. A ideia de apóstolo é alguém que fala em nome de outra autoridade. Ele tem ali uma autoridade porque ela é derivada da pessoa de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo pode-se dizer apóstolo porque o próprio Deus o designou para essa função. E assim ele transmite uma mensagem não dele, mas sim do próprio Cristo, onde ele estabelece assim os fundamentos. A nossa autoridade, então, procede justamente do próprio Deus. Com isso, a liderança cristã precisa entender que a sua autoridade é sempre delegada e voltada para o serviço. A característica de alguém que nós precisamos identificar como líderes na nossa igreja são pessoas que sabem muito bem disso, que não são controladoras, não dominam as suas funções como se tudo dependesse delas. Não pode ser dessa forma a postura de serviço dentro da igreja cristã. Porque por mais que elas possuem cargos, sejam designadas como presbíteros, como diáconos ou com qualquer outra atribuição dentro da igreja, a nossa autoridade ela não nasce no cargo, mas do chamado e da submissão indireta a Deus. Nós precisamos passar a identificar líderes que apresentam justamente essa postura. Alguém que se submete, alguém que está pronto a se submeter à direção de Deus. Mas juntamente com isso também, mais adiante, lá no versículo 7, você observa em Tito que quando o apóstolo Paulo dá as instruções a ele, nós vemos que Paulo diz que é indispensável que o bispo, nós vimos na aula passada, o supervisor, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. E com isso a palavra grega que aparece aqui é oikonomos, que é uma palavra que é usada nas nossas traduções como despeceiro ou como encarregado na versão que li, a Nova Almeida atualizada, e ela transmite a ideia de alguém como um mordomo, um administrador, alguém que administra uma casa. Nós precisamos também enxergar dentro dessas pessoas da nossa igreja pessoas que estão prontas para administrar algo de outro. Pessoas que estão prontas para conduzir e liderar algo que não pertence a elas, mas sim a característica de pessoas que são administradoras, não financeiras, não de bons resultados materiais, mas que se preocupam com a casa de Deus. O líder cristão, ele lida, ele cuida dos negócios do próprio Deus. E o preço desse negócio não foi barato. O preço desse negócio foi o sangue de Jesus Cristo. E nós, então, não podemos nos achar donos, porque nós mesmos fomos comprados por esse sangue. Nós mesmos fomos achados dentro do meio do povo de Deus, dentro do meio, em todas as nações, parte para ser incluído no meio do povo de Deus. Com isso, então, a postura de alguém que lidera, que age, é alguém com fidelidade e com temor. Porque no final mesmo, o próprio apóstolo Paulo diz aqui em Tito que essas pessoas elas prestarão contas diante de Deus. Um bom administrador, um bom mordomo, ele presta contas do seu serviço, presta contas da sua atividade perante Deus. Ele sabe dessa ação. E tudo isso, então, meus irmãos, é um antídoto para que nós, como líderes, não nos deixemos levar pela soberba. Quando nós esquecemos que somos servos e dispenseiros, o que assume o controle é o orgulho. E nessas mesmas cartas, nós vemos que essa é a postura de falsos mestres. São homens que não estão dispostos a conduzir as coisas para o reino de Deus. Pelo contrário, eles estão dispostos a conduzir as coisas para si próprios, para os seus interesses, para os seus colegiados, as suas pessoas à sua volta. O orgulho, o controle, ele é o inverso de alguém que é servo e dispenseiro. O modelo do reino de Jesus é sempre por meio de toalha e bacia, sempre lavando os pés dos outros, sempre se entregando, tratando dos interesses, dos negócios de alguém. Se você então almeja ser um líder, lembre-se sempre disso. Sua identidade precisa ser de servo, e nós já falamos muito na aula anterior sobre isso,
mas ao mesmo tempo precisa ser alguém que entende estar lidando com os negócios da casa do Pai. Você está lidando com os interesses da casa do seu Deus e não com os seus interesses. Isso aqui é um ponto de partida fundamental para nós iniciarmos as outras características. Porque tanto em Timóteo quanto em Tito, Paulo inicia as características com uma palavra muito importante no grego, que é anaplientos. Essa palavra traduzida como irrepreensível, e nada menos do que resume toda a característica do líder cristão, todo o caráter do líder cristão. E a pergunta então é, o que Deus está exigindo do líder cristão? Claro que nós vimos então que precisa ser alguém irrepreensível. Só que o que não é ser irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? Primeira coisa, nós precisamos entender que não é uma pessoa que não tem pecados. Afinal, nós sabemos que enquanto estamos nessa vida, nós batalhamos contra a carne. O Espírito Santo, batalha contra a carne. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo apresenta para nós. E nessa batalha, nesse ensejo, é que o apóstolo Paulo também nos mostra que, por mais que batalhemos contra a carne, nós não somos pessoas perfeitas, que deixaram de pecar, que não têm problemas, que não têm erros, que não têm falhas. Contudo, quando ele está dizendo a respeito do que é ser uma pessoa irrepreensível, é ser uma pessoa que não dá motivo para uma acusação válida. É uma pessoa que não tem motivos para ser acusada por alguém. Tem uma vida transparente, onde as falhas são reconhecidas, são confessadas, são tratadas. São modelos evidentes de santidade no meio do corpo de Cristo Jesus. Veja que então, quando nós nos preocupamos em escolher líderes, mas também em sermos líderes, a nossa primeira preocupação não deve ser enquanto nós somos aptos, mas sim no nosso caráter, sim na nossa postura. Se você tem alguma postura soberba, se você tem uma falsa comiseração, um orgulho, qualquer coisa desse tipo, pode ser sinais de você ficar atento quanto à sua postura como líder cristão. Você não pode ser uma pessoa difícil de repreender e, ao mesmo tempo, não pode ser uma pessoa que dê motivos para que os outros o acusem. E assim, João Calvino diz que ele explica essa palavra no seu comentário ao dizer que não é um homem livre de qualquer falha, mas alguém que não está marcado por uma desgraça que venha diminuir a sua autoridade, uma reputação sem mácula. É alguém que não tem histórico de ter problemas no meio do povo de Deus, no meio da vida pública, no meio da sua vida pessoal e familiar. Com isso, então, o apóstolo Paulo, nas suas três atribuições, nas suas duas formas, ele divide, e a maioria dos comentaristas fazem isso, quanto às características desse líder, quanto à irrepreensibilidade. Veja que, assim, o apóstolo Paulo vai mostrando como que a gente identifica e como a gente trabalha também no nosso coração para sermos bons líderes da casa de Deus. E aqui conectando com a frase anterior de que somos dispenseiros ou ecônomos, administramos a casa de Deus, a melhor forma de identificar um líder é vendo como ele administra sua própria casa, sim, seu próprio lar, sua própria família, seus filhos, sua esposa, como ele conduz a sua vida dentro do lar. E assim, o apóstolo Paulo começa nos mostrando justamente as esferas da vida dessa pessoa. Primeiro, no que tange a sua vida pessoal. Veja, nós precisamos ver o coração do líder. Nós precisamos identificar bem, dentro da nossa vida, o aspecto da nossa ação. O apóstolo Paulo chama justamente a nossa atenção para que não sejamos pessoas arrogantes, alguém que não se irrita facilmente, alguém não apegado ao vinho, alguém não violento, nem ganancioso. São todas expressões, e aqui, claro, daria vários tempos e eu vou passar para vocês indicações de outros vídeos que detalham mais esses textos e que possam observar mais detalhadamente cada característica, mas de um modo geral, Paulo está falando da vida pessoal. São pessoas que mortificam o seu velho homem na sua arrogância, na sua ira impulsiva, na sua ganância, no seu descontrole. Afinal, que Paulo não conduz a pessoa a proibir de beber bebida alcoólica ou vinho, mas ele está nos chamando a atenção que é uma pessoa que não se apega a vícios e prazeres. É uma pessoa que é capaz de dominar a si mesmo e não se deixa dominar pelo vinho, pela bebida e por qualquer outra coisa. A vida pessoal dessa pessoa, ela é conhecida alguém que mortifica as suas paixões,
mortifica os seus temperamentos descontrolados, é alguém que domina a si mesmo, não porque ela tem uma capacidade por si de fazer isso, mas porque é alguém que se deixa dominar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que domina a língua, a fala, o temperamento, as impulsões, as paixões, os afetos dessa pessoa. Essa pessoa, pelo contrário, é conhecida então pela sua sensatez, pela sua piedade, pelo seu domínio próprio. Sensatez envolve justamente a ideia de entender-se bem dentro dessa postura, sabe discernir as situações, sabe a hora de falar e a hora de não falar. Piedade não é essa pessoa com uma aureolinha na cabeça, anjinhos, luzes brilhantes na cara dela e todo mundo, coisas que a gente pensa. Piedade é uma pessoa devota a Deus. Piedade envolve adoração a Deus, devoção ao seu Deus. E com isso, então, essa pessoa domina, por meio do Espírito Santo, a si mesmo, por ação do Espírito Santo, as suas próprias ações. Isso fica evidente, então, no laboratório da vida dessa pessoa, como nós bem dizemos, precisa governar bem a própria casa, que está lá em 1 Timóteo 4, versículo 5, e ali ele detalha mais essas características. A pessoa apta para cuidar da casa de Deus é uma pessoa que está cuidando bem do seu próprio lar, não só no ponto de vista material, não só nas aparências, mas alguém que verdadeiramente zela pelo seu lar. E assim, nós vemos a liderança, a estufa da liderança sendo feita, como está metaforizado aí, ali que nós vamos vendo o germinar dessa pessoa, como ela tem conduzido o seu lar, como ela tem se colocado frente a essas posturas. O ministério da igreja nunca é uma desculpa também para a negligência doméstica. E muitos líderes, inclusive pastores, cometem esse erro de negligenciar a vida do lar, de negligenciar o cuidado dos filhos, de negligenciar o cuidado de suas esposas. E assim acabamos vendo vários problemas. É por isso que Paulo chama a atenção de que o líder deve ser marido de uma só mulher. Ele precisa mostrar pureza, fidelidade conjugal. Ele precisa governar a sua própria casa tendo os filhos sujeitos. Aqui, claro, entendemos filhos que estão ainda debaixo da autoridade de seus pais, que ainda estão debaixo da própria casa dos pais. E a lógica de Paulo é justamente essa, de que você precisa conduzir seus filhos. A sua principal área de trabalho precisa ser o seu lar. Nunca use a igreja como desculpa. Nunca use o serviço diário dentro da igreja para negligenciar o cuidado do seu lar. Paulo aqui então está dizendo que se o homem não consegue pastorear, se a pessoa não consegue lidar bem com a sua própria casa, como que vai cuidar da igreja de Deus? Como que vai cuidar do povo de Deus? Então, o ministério público nunca pode servir como desculpa para essa negligência. Nunca pode ser o oposto dessa ação. E assim, então, nós vamos vendo também que isso dará para além dos âmbitos do lar. A pessoa com caráter testado, aprovado, irrepreensível diante de Deus, é alguém que dá bom testemunho para os de fora. Pelo que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,7, pelo que convém que tenha bom testemunho dos de fora, que o líder dentro da casa de Deus precisa ser respeitado até pelos incrédulos. Até mesmo aqueles que não creem, que não foram transformados por Cristo, reconhecem uma postura distinta e diferente na vida dessas pessoas. No trabalho, na vizinhança, nas suas amizades, no seu ciclo familiar, às vezes não cristão, mais abrangente. E o apóstolo Paulo explica também que para que essa pessoa não caia em descrédito. Pense, você chega em uma igreja e identifica uma pessoa que você trabalha, fala assim, essa pessoa é líder dentro dessa igreja, mas ela falta o trabalho, ela é negligente em entregar suas atividades, ela gasta tempo do trabalho com coisas da igreja e etc, etc. É postura serva também com os de fora. A gente falou na aula passada e às vezes a gente entende que o que nós aprendemos aqui precisa ser desassociado no meio do mercado de trabalho, mas não, nós precisamos ter posturas dentro da Igreja de Cristo que também influenciem as outras esferas, as outras áreas. Nós precisamos ser irrepreensíveis nesses outros locais também. E assim, então, o apóstolo Paulo está nos encaminhando e nos mostrando dentro deste pilar, dentro dessa ação, que nós não podemos, de maneira alguma, sermos repreensíveis, dar um motivo de repreensão. E que você precisa pensar, você tem tido motivos para ser repreendido? Tem algo que você tem ocultado em seu coração? Você é desconhecido pela sua fé? Sua família não caminha nos caminhos do Senhor?
Ore a respeito disso. Pense a respeito disso. Que isso é fundamental na casa de Deus. Mas não só isso, também, em 2 Timóteo, já em outra parte das cartas pastorais, Paulo adverte também sobre um terceiro pilar a respeito da disciplina. Um caráter de alguém líder dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, é alguém que é disciplinado. Não como nós pensamos assim somente em pessoas que têm rotinas rígidas, mas alguém que não desenvolve preguiça, que não está que não se desiste, não desiste por qualquer circunstância no meio do povo de Deus. E veja que assim ele faz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7, 3 metáforas, 3 figuras que exemplificam essa disciplina, essa ação que a pessoa precisa demonstrar dentro do povo de Deus. Então, assim, nós vemos que o apóstolo Paulo mostra que o líder ele tem algo similar a outras coisas, como soldado, como atleta e como lavrador, e em cada um ele puxa um aspecto dessas lideranças, dessas características. E assim ele nos mostra o custo que envolve ser forjado como líder e como servo de Cristo Jesus. E a primeira coisa que ele mostra é o soldado, nos seus aspectos de foco e de renúncia. Ele diz que o bom soldado ele não se preocupa com os negócios, ele está atento somente a satisfazer aquele que arregimentou ele. E assim, Paulo está querendo mostrar que o soldado é um bom exemplo para compreendermos que ele busca agradar somente aquele que arregimentou, aquele que o chamou, aquele que o convidou e não está se perdendo em meio aos negócios. A liderança cristã exige justamente em manter-se o foco e muitas vezes renunciar prioridades pessoais, renunciar vontades que você teria, renunciar confortos. Quantas vezes nós vemos os nossos líderes nos nossos acampamentos, nas nossas atividades, às vezes não tendo tempo para descansar, para não ter tempo para si próprios, às vezes até para a própria família dentro das atividades, porque envolve renúncia, envolve deixar de lado. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente acha que precisa ter alguma satisfação ou alguma realização dentro disso. A gente serve a igreja pensando que agora faria alguma coisa diferente, ou que mudaria as situações, mas o que o apóstolo Paulo nos coloca é justamente que a liderança cristã ela é focada, ela não se perde com os negócios dessa terra, ela não se deixa levar por outras coisas. E muitas vezes o que nós vemos dentro dos líderes cristãos é que eles usam a liderança dentro do povo de Deus como algo terciário. Somente se sobra tempo, somente se realmente der para fazer, e às vezes se sobrar tempo coloca outras coisas à frente. Infelizmente, não é esse o padrão para a liderança dentro da casa de Deus. Nós precisamos de pessoas como soldados, focadas, preocupadas em satisfazer quem nos arregimentou, que é o nosso Deus, a pessoa de Cristo, que nos comprou com sangue. Tudo isso é valioso, é precioso. Nós estamos sendo dignos de honra, de servir ao lado daquele que não nos precisava de nós. Às vezes a gente acha que Deus precisa de nós, mas não precisa. E é por isso que então é demonstrado para nós também uma segunda característica, que é a do atleta. O atleta luta segundo as regras. Aqui não é no sentido do esforço e da disciplina para obter as coisas, mas é que o atleta, o bom e o verdadeiro atleta campeão, ele anda sem atalhos. Ele não vai a partir de atalhos éticos, ele não vai buscar caminhos mais curtos, ele vai agir conforme a sua integridade, conforme a sua postura serva e de forma a agir de forma correta. Então, a luta que o atleta compete é segundo as regras. E assim a gente tem que combater em nós o pragmatismo. A gente não tem que fazer o que dá certo. A gente não tem que tomar doping cristão para conseguir obter os nossos resultados. E quais são os dopings cristãos? Às vezes vocês perguntam o que é essa ideia pragmática e tudo mais. É muitas vezes incorporarmos estratégias como fazer eventos, como posturas dentro da igreja para agradar pessoas, para encher as nossas igrejas, sermos pragmáticos porque tal igreja fez e a gente precisa dar certo, e nem sempre é assim. Nem sempre é buscando atalhos, nem sempre é buscando furar a fila. O atleta bom, o atleta que permanece é aquele que compete segundo as regras, é aquele que age conforme as regras que foram estabelecidas. E por último, além de mostrar a integridade e o foco nessa integridade, é mostrado também o lavrador.
Aqui você pode ver, e talvez vocês verá depois com mais detalhes, que o lavrador ele trabalha arduamente com paciência. Ele dedica ao trabalho árduo, ara a terra, planta, limpa, rega. Trabalhar na Igreja de Cristo Jesus não é algo rápido. E muitas vezes a gente se perde nisso também. O bom trabalho, ele é plantado, cuidado, para que ele dê bons frutos, para que essa árvore nasça, cresça. E muitas vezes a gente é imediatista. Os líderes cristãos não podem ter posturas imediatistas no meio do povo de Deus. Achar que pregou e logo vai resolver, achar que o evento vai resolver os problemas da igreja, ver imediatamente como se a igreja encheu e agora todos os problemas foram sanados. O bom líder cuida, combate o imediatismo, lida com todas essas coisas, é paciente porque sabe que verá os frutos, e esses frutos não serão frutos da sua força ou da sua integridade ou da sua habilidade, pelo contrário, serão frutos que o próprio Deus fará crescer. Veja o que diz lá, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Inclusive, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas essas coisas. Paulo termina esse bloco sobre o bom soldado de Cristo, chamando justamente ele a agir em conformidade com essa visão. E assim, nós combatemos, então, o que também Paulo lhe dará no capítulo seguinte de 2 Timóteo, que, ao contrário do obreiro aprovado, nós temos ameaças para a Igreja de Cristo Jesus. E ameaças são pessoas complicadas. O maior perigo para a liderança não são as pessoas de fora, não são os ataques externos, são as pessoas de dentro da igreja, são as pessoas de dentro do povo de Deus, que muitas vezes vão se aparentar como crentes, mas são corruptas, são manchadas, como diz no versículo 2, são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. O chamado para nós é nos atentarmos que, se não andarmos em conformidade, podemos ser esse tipo de líder dentro da Igreja de Deus. E o perigo fatal para a Igreja não é a perseguição externa, mas a corrosão interna da moralidade. Essa é a Igreja de Éfeso. Se você ir para Apocalipse, você vai ver que isso incendiou a igreja, uma busca por essas coisas, e depois ela tem outros problemas e precisa ser remediada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, do contrário do soldado, do contrário do lavrador, do contrário do atleta, nós muitas vezes vemos líderes corrompidos porque amam a si mesmos. São narcisistas. Estão prontos para as suas próprias questões, para ganhar falando mais alto, para ter a sua ideia aplicada. E elas não se arrependem e não se colocam de joelhos perante a cruz de Cristo. E a gente tem que ter grande cuidado com essa religiosidade cosmética, essa aparência. A gente tem que fugir desses líderes, é o que o próprio Paulo diz. Tem forma de piedade, mas negam-lhes o poder. E que poder é esse? O poder da transformação e da obra de Cristo Jesus. O domínio do jargão evangélico, a pessoa saber cantar todos os hinos, falar bem, dominar certas coisas pode ser só aparência. O que a gente precisa identificar é como ela se porta, se ela é realmente disciplinada, se ela não se perde no seu foco, se ela é íntegra na sua postura e se ela tem paciência para todos esses resultados. Cuidado com a aparência, cuidado com atuações emocionantes, cuidado porque muitas vezes está mascarando o povo de Deus e a sua liderança. Frente a isso, então, nós precisamos refletir, pensar a respeito também de que tipo de líderes nós somos. Uma tarefa que você deve fazer é ler essa parte de 2 Timóteo, tanto 2 quanto 3, porque nós veremos aqui coisas profundas. Inclusive, tendo essa consciência de quão é importante para nós nos sujeitarmos àquele que nos conduz. E por último, mas também não menos importante, é sabermos que o caráter, ele adorna a doutrina. O caráter do líder cristão, a pessoa que
que demonstra todas essas coisas. O próprio apóstolo Paulo, lá em Tito, diz que em todas essas coisas, elas ornam, elas embelezam a doutrina de Deus, nosso Salvador. Não é que essas pessoas precisam ser essas coisas, porque isso é que traz o Evangelho, mas é que isso traz a beleza do Evangelho, porque é visto de maneira real na vida do povo de Deus. E assim, nós como líderes precisamos entender que agir dessa forma, agir dessa maneira, é ornar, é embelezar a doutrina de Deus. Ela já é bela por si só, mas é como se fosse uma boa moldura que dá a beleza para a arte principal. Nós não somos a arte principal em essência, mas o que Deus está fazendo em nós é a arte principal, que é representada em nós, demonstrada em nós. Você já parou para pensar isso? Que você é um elemento de embelezamento da doutrina de Deus, da obra de Deus, nosso Salvador? É assim que Paulo nos chama a entender que a nossa vida privada e pública deve comprovar a grandeza da nossa teologia, inclusive a teologia reformada. Não é você saber bem sobre Calvino, dominar todas as coisas, você precisa ser transformado, moldado. A verdadeira ortodoxia sem a prática é feia. Você transmitir o evangelho, ela acaba afastando pessoas se ela não também comunica a verdade, embora o evangelho possa transformar e por meio da pregação, mesmo que o pregador não seja, sim possa transformar pessoas, mas ela acaba empobrecendo, tirando a beleza. O caráter irrepreensível, como nós vimos aqui em todo instante, mostra que o evangelho é visível na vida das pessoas. É por isso que o líder precisa ser alguém transformado, alguém irrepreensível, alguém que nós sabemos que são crentes, que cuidam de si mesmos, que sabem ser repreendidos, que cuidam da sua vida pessoal, lutam e mortificam a carne, zelam pelo seu lar e pela vida da sua família e dão amostras públicas disso no meio dos seus trabalhos, negócios e afazeres que não são só apenas no campo da igreja. É plausível, então, e atraente para o mundo nós termos líderes que dão a essência dessa transformação. Talvez assim nós não teremos aquele tanto de pesquisas mostrando que 57% das pessoas não acreditam ou não creem nas lideranças ou não confiam nessas lideranças. Se nos apegássemos mais a esses parâmetros e padrões bíblicos, com certeza teríamos isso. E o que eu quero deixar para você aqui é que você possa ponderar, como Paulo finaliza ali o seu bloco sobre o bom soldado, pense no que eu acabo de te dizer. Pense bem em todas essas coisas. Pergunte a si mesmo qual tem sido o seu temperamento dentro do lar. Em que área da sua vida, o convívio familiar, o temperamento, o testemunho público, precisa desesperadamente da graça e restauração de Cristo. Você precisa identificar alguma coisa. Você não pode achar que está tudo bem, porque você ainda está mortificando a sua carne, você ainda está trabalhando e labutando por meio da obra do Espírito para ser transformado, para ser regenerado. Precisa olhar para esses parâmetros, e essa é uma das tarefas de casa, olhar para cada um dessas especificações e ver onde você tem se apegado mais. E deixar que Cristo te transforme. E um dos melhores instrumentos para isso, às vezes, é o seu próprio lar, a sua própria família, o próprio povo de Deus, que vai até você e acusa as suas falhas, aponta onde você tem errado. Só que muitas vezes a nossa postura é que quando nós somos confrontados, nós questionamos, nós duvidamos daquele que nos questiona. Então pense a respeito disso. Diante disso, você, quando está sob pressão, como você reage? Pense a respeito disso também. Você se protege através da ira do velho homem ou você reage com sensatez pastoral? Qual tem sido também a sua forma correta para lidar com todas essas coisas? Você busca o sucesso no ministério e usa ele de pretexto para esconder as suas negligências, até mesmo dentro do lar? Como tem sido a sua vida dentro do lar? Como tem sido a sua postura dentro do lar? Tudo isso é importante para Deus. E nós não podemos negligenciar. Não adianta ser bons dentro da igreja e fracos dentro do nosso lar. Porque não é essa a ordem que Deus estabelece. Não é você fazer coisas e ter problemas no seu casamento, problema com os filhos. É o que Paulo preceitua e espera de nós. O que eu quero que nós concluamos agora
você ponderar a respeito dessas coisas, mas tendo consciência de que Deus dará a você compreensão a elas. Em todas elas, o seu Deus, o seu próprio Deus, vai trabalhar, vai agir na sua vida, vai cuidar para te mostrar todas essas coisas. O que nós esperamos desse curso é que você não tenha motivos, ou que ninguém tenha motivos para te acusar de algo, para falar algo a respeito de você. Assim, nós teremos bons líderes na casa de Deus. E eu quero terminar agora orando com você. Depois passo algumas instruções. Senhor Deus e Pai, nós vimos através do que o Senhor deixou ao apóstolo Paulo as preceituações, as apresentações das características do líder cristão. Isso se aplica primariamente a presbíteros e diáconos, mas também a toda a liderança da igreja. Ajude-nos a reverter as nossas óticas, que olham muitas vezes para quem desempenha bem e menos para o caráter e para a postura das nossas pessoas. Ajude-nos a olhar para nós mesmos também. Temos reflexões a fazer aqui e muitas vezes nós temos sido negligentes, ó Deus, no nosso lar, na nossa vida pessoal, na nossa vida pública. Nós somos pessoas que, sob pressão, não temos dado amostras da bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor. A sua igreja precisa ser transformada pelo Senhor. Ajude-nos a compreender essas coisas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer por ter assistido essa aula até o final. Aqui abaixo na descrição e também lá no nosso grupo de estudos estarão todos os materiais, os slides dessas aulas, também outras ferramentas para você aprofundar, um texto complementar. Também abaixo aqui está o formulário de perguntas para você fazer e responder as perguntas depois dessa aula, avaliar o seu conhecimento, avaliar o que você absorveu bem e também deixar o seu feedback, aquilo que você não entendeu, deixar claro aqui para que eu possa te procurar ao longo dessas semanas e trabalhar em cima das suas dúvidas e também ouvir sugestões, ouvir elementos que possam nos auxiliar para melhorar os nossos cursos. Desde já eu agradeço e na próxima aula nós vamos falar sobre os princípios bíblicos de liderança. Nós vamos usar o livro do Paul Tripp, onde ele elenca 12 princípios e a partir de cada um desses princípios nós vamos ver o que é esperado da liderança cristã. Deus te abençoe e até a próxima aula.